Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, eu vou ser o apresentador desse programa, como eu sou em todos os outros. E hoje nós temos mais um convidado especial, mas a gente já vai apresentar ele para vocês. Primeiro, aqueles recados de sempre. Estamos em Florianópolis para mais uma temporada de episódios. Dessa vez a gente não vai gravar tantos episódios, mas automaticamente a gente veio para cá para fazer algo muito especial. Não sei quando você também vai estar vendo esse episódio, provavelmente já em 2026. Mas a gente vai fazer uma live no final do ano explicando sobre o nosso futuro, explicando sobre a nossa trajetória, fazendo um resumo de todo o nosso ano. Não sei quando vai ao ar, talvez esse recorte desse programa vai ao ar antes para a gente conseguir anunciar essa live. Então, automaticamente conto com a tua audiência, vai ser o nosso primeiro programa ao vivo, então eu conto com o teu apoio. E para o ano de 2026, a gente pretende fazer algo novo por aqui, né? A gente chegou a 5 estados no ano de 2025, gravamos em 5 estados, e a gente pretende dobrar esse número de estados para 2026. Então, a gente quer gravar com profissionais de todo o Brasil e principalmente de todas as áreas. E para isso eu vou ter que contar com a tua ajuda. Você que tem aquele profissional que você gosta, que você admira e que você acha que é capacitado para estar aqui, eu vou pedir para você entrar em contato com a gente pelo Instagram do podcast Bússola P. Lá você vai conseguir mandar o perfil do Instagram desse convidado, você vai conseguir, inclusive aqui nos comentários desse episódio, mandar um canal no YouTube que ele tenha. A gente vai entrar em contato com ele e vai viabilizar esse papo. E se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. Próximo recado, você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital, mas ainda não sabe como, não aguenta mais procrastinar e sabe que precisa começar com isso em 2026. Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N, é um novo Instagram que a gente criou. A gente vai começar a produção de conteúdo mais massivo em 2026. Agora a gente posta um cortezinho ou outro de algum podcast, de algum outro tipo de conteúdo que surja, mas em 2026 a gente vai começar com essa produção massiva, falando sobre marketing e vendas lá no Instagram. Então, caso você queira aprender mais sobre isso, e você queira entender como começar da melhor forma, Manuel Pacheco N, segue lá. Vou deixar todas as redes aqui embaixo, assim como as redes do nosso convidado também. Mas vamos para o nosso convidado. A gente vai começar com o planejador financeiro Marco Goulart. Como é que você tá, Marco? Tudo bem? Tudo bom, Manuel? Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, eu acho que vai ser um episódio muito bacana. A gente não trouxe nenhum profissional da tua área ainda. E vai ser interessante entender como é que funciona a carreira, como é que você consegue ajudar os profissionais. Eu vi que você tem uma especialidade também com profissionais médicos, que você costuma trabalhar bastante com eles. Explica pra gente, por favor, como é que foi a trajetória pra gente entender como é que você chegou até aqui. E se apresentar pra nossa audiência, claro. Claro. Bom, então, mais uma vez, obrigado, Manuel, pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui, né? Você falou que eu sou a primeira pessoa aí dessa área, né, de planejamento financeiro, mas eu vi ali no seu canal que o Montesano já esteve aqui, né? Um cara de mercado financeiro. Presidente do BNDES, né? Pô, um episódio bacana demais. Episódio 21, pra quem não assistiu ainda, esse episódio é muito bacana. Fala muito sobre Brasil, sobre economia. Cara, é muito fera. Então, assim, uma grande responsabilidade estar aqui ao lado de pessoas como ele, falando sobre temas de finanças, claro, aqui mais focado no planejamento financeiro, né? Mas você perguntou da minha trajetória, então eu gosto de falar um pouco da onde eu venho, a parte de família. Eu venho de uma família de classe média, então meus pais, como muitas pessoas aí que nasceram na década de 50, foram buscar conhecimento, fazer a universidade, né? As primeiras pessoas das famílias que fizeram um curso, né, superior. Então a minha mãe saiu de São Paulo, foi para Curitiba fazer medicina. E o meu pai também foi para lá fazer engenharia. Se conheceram lá e vieram aqui para essa cidade maravilhosa que nós estamos, que é Florianópolis. Então, nasci aqui, sim, sou natural daqui. E assim, dentro de casa, poxa, meus pais sempre muito focados na construção patrimonial, mas eu via que existia algum conflito, alguma questão ali relacionada à organização financeira do dia a dia. Então, excelentes profissionais, mas que tinham alguns desafios no dia a dia na sua organização financeira. Talvez ali tenha despertado o primeiro gatilho meu. Primeiro ponto ali, o primeiro interesse. Esse é um tema importante, né? Eu, claro, quero preservar as coisas excelentes da minha família, mas também desenvolver aquelas onde pode haver melhorias, né? Então, eu percebi que é importante a gente ter essa construção patrimonial, mas que ela venha com muita paz, né? Muita sabedoria nessa organização. Claro. E eu fui crescendo e fui me desenvolver
dentro dessa linha. Então, eu segui estudando a parte de finanças dentro da minha graduação, depois fui fazer mestrado, doutorado aqui na Federal de Santa Catarina, dentro da área de comportamento financeiro, que é uma área, assim, de destaque hoje no mundo acadêmico, né? Então, eu fui seguindo essa área também. E chegou um momento que eu também percebi, poxa, agora está na hora de ir para o mercado ver como é que são as coisas na prática, né? Eu comecei a investir pessoalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, então já são aí 25 anos acompanhando o mercado financeiro. Na época eu estava na graduação e bem diferente de hoje, não tinha as corretoras que a gente tem hoje, era um negócio, era o pregão viva, Mais arcaico, né? era o pregão viva voz, não sei se você já viu aquelas imagens. Já, vários filmes americanos. Caiu, vende, aí todo mundo gosta pra vender. Aí tinha assim, você tinha que ligar pra lá, e aí o cara dava ordem pro broker, que era o cara que ficava gritando lá. E aí você tinha uma conexão que você ficava ouvindo o cara mandar a tua ordem lá, né? Cara, Hoje em dia não existe mais isso, e na época era a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Porque eu comecei especulando, na verdade, não investindo, são coisas diferentes, mas assim, isso é só um parênteses. Mas então, eu fui fazendo essa parte acadêmica e, poxa, agora está na hora de eu ir para a prática, né? Também, não só do ponto de vista pessoal, do que eu fazia para mim, mas também para outras pessoas. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer algumas pessoas com grande qualificação que toparam fazer essa jornada comigo. Então, nós abrimos uma empresa de administração de valores mobiliários e nessa empresa nós fazíamos gestão de um fundo de ações. Nós fomos a primeira empresa aqui em Santa Catarina a ser focada na gestão de um único fundo de ações, com bastante alinhamento de interesses. Eu acabei saindo dessa empresa, nós tivemos um resultado excelente nesse período, a empresa existe até hoje. Eu saí para voltar mais para a parte acadêmica, para a parte de docência, que era uma parte que eu gostava muito. o dia só tem 24 horas, né? E ali também me despertou um outro gatilho, que foi o seguinte: cara, as pessoas vêm até mim, eu acho que eu fiz a conexão com esse negócio lá atrás, sabe? As pessoas vêm até mim com uma dor. E, claro, ali eu era muito focado na parte de investimentos e investimentos de empresas negociadas na bolsa. Então, nós fazíamos a administração de um fundo de investimentos, onde fazíamos a alocação para essas pessoas que entravam nesse fundo. Mas as pessoas vinham com outros problemas, né? E aí eu fui pensando, poxa, que legal se eu pudesse ajudar as pessoas em tudo aquilo que elas precisam, né? Uma visão global da vida financeira, uma visão macro. E aí veio essa oportunidade, né, de retomar, quando eu saí da empresa, de retomar esse assunto de planejamento financeiro. Então eu fui buscar um conhecimento mais específico nessa área. Hoje eu tenho uma certificação internacional nessa área, o Certified Financial Planner. Aqui no Brasil é a Planejar quem promove essa certificação, mas ela é uma certificação internacional. E passei a atender algumas pessoas, famílias, com essa visão global, uma visão bastante alinhada, principalmente para trazer paz para a vida financeira dessas pessoas, né? Cara, muito bacana a tua trajetória e como as coisas foram se conectando, se construindo. E aí eu queria entender, assim, e eu acredito que boa parte da nossa audiência também, porque o que faz um planejador financeiro? Como é que é esse trabalho? Como é que funciona isso? Quando a pessoa ela te procura, ela, obviamente, a gente olha pelo lado financeiro, acha que, ele vai me ajudar a organizar o meu dinheiro, ele vai investir para mim. Explica pra gente o que que faz um planejador financeiro na prática. Boa, Manuel. É excelente essa oportunidade porque, de fato, existe muita confusão, né? Hoje, quando a gente fala sobre finanças, eu vou acessar os profissionais que falam desse tema comigo na grande instituição financeira, agora na corretora, o agente de investimentos, né? E, claro, aqueles profissionais, eles têm ali uma linha de atuação. O nosso mercado, ele é bastante consolidado, né? Então, a gente tem poucas grandes instituições financeiras, os grandes bancos, e agora a gente também tem poucas grandes corretoras, né? Talvez 2 ou 3 aí que são as principais. Então, a maior parte das pessoas que atua nesse mercado atua dentro dessas instituições. E existe um certo conflito de interesses ali, porque aquele profissional, querendo ou não, ele está representando a instituição tem os seus produtos, dependendo da forma de atuação dele, ele tem as suas metas também. Então, vamos fazer uma analogia aqui com a medicina. Você chega para o médico, você vai fazer uma cirurgia e ele diz assim, olha, você não vai pagar nada por essa cirurgia, você precisa colocar uma prótese. Você não vai pagar nada por essa cirurgia aqui, mas você vai ter que usar essa prótese aqui. Você vai pagar a prótese. Você vai ter que ser essa aqui.
porque é eles que me pagam. Você vai sentir confiança? Poxa, talvez não, né? E o mercado financeiro, ele funciona muito dentro dessa dinâmica. Então, entrando na tua pergunta, né, eu gosto de esclarecer esse ponto essencial que, além do que o que o profissional faz, é a forma como ele se posiciona. Então, eu me posiciono de uma maneira independente, não sou vinculado a uma instituição financeira, tá? Eh, mas, então, a certificação que eu tenho, ela propõe uma metodologia. E essa metodologia que vai indicar como que esse trabalho é executado. São 6 grandes pilares, tá, Manuel? O primeiro pilar é olhar para a questão do fluxo financeiro daquela família, então é o que entra e o que sai, é claro, com base em um método comprovado de muitos anos em vários países, não é simplesmente ir lá e fazer uma planilha e ficar olhando aquela planilha, tem uma maneira que ajuda as pessoas a fazer aquilo que elas estão buscando. Então, esse é o primeiro pilar. O próximo é o pilar de investimentos, ou seja, a gestão de ativos. Tem um pilar que é a parte de gestão de riscos, e aqui a gente está falando principalmente de coberturas, de seguros. Um outro pilar é a parte tributária. Um quinto pilar é a parte atuarial, que nada mais é do que eu entender que em algum momento a minha principal fonte de renda, ou a renda do meu trabalho, ela vai reduzindo por causa da minha idade, é natural, né? Então, como é que eu posso manter o meu padrão de vida? A gente chama isso de fazer um cálculo atuarial. E, por fim, o sexto pilar é a parte de sucessão, ou seja, como é que eu posso deixar um legado, inclusive patrimonial, financeiro, para aquelas pessoas que eu amo. Então, esses 6 pilares, uma visão global, vão abranger o trabalho. É claro que dependendo da família da pessoa, você não vai olhar para todos os pilares. Talvez uma pessoa esteja num momento que não faz tanto sentido falar em sucessão, não é? Ou ela nem pense nisso também. Existe Não a tem, necessidade. mas seja importante falar. Então, assim, são esses pilares e esse é o profissional, ou seja, o profissional certificado, que tem essa, pela própria exigência da certificação, esse olhar global, porque você só passa na certificação se você tiver um bom conhecimento desses 6 pilares. Embora você não vá executar na prática todos esses pilares, até porque tem prerrogativas legais ali de coisas que você não pode fazer, como um processo de abertura de empresa, um contrato social, prerrogativo do advogado, a parte do contador, né? Mas você consegue conversar com todos e realmente direcionar ali, sentar do lado da família na mesa, olhando para o interesse da família e dar a melhor direção. Não, e isso que você tocou nesse ponto eu achei muito bom, até porque aconteceu um caso recente, você deve ter visto, obviamente você que trabalha nessa área, o caso da XP, né, que muitos, acho que é o Daniel Penin, que fez um vídeo sobre a XP, como eles ganhavam dinheiro, etc. Obviamente a XP conseguiu derrubar sem o vídeo, ele fez outro e tal, mas ele levantou um ponto muito importante. Se o assessor de investimentos, que não é, obviamente, a tua área, você é planejador financeiro, mas se o assessor de investimentos ele automaticamente tá ganhando em cada transação que ele faz com o teu dinheiro, você precisa confiar muito bem em quem tá tomando conta do teu dinheiro. E aí não só a importância de ter um bom assessor de investimentos, mas de ter um bom planejador financeiro, porque o fruto do teu trabalho automaticamente está todo ali na responsabilidade daquela pessoa. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Qual é a importância do planejador financeiro na vida de alguém que está precisando desse tipo de serviço? Sim, é muito importante esse ponto e de fato eu acompanhei essa situação, né? Não é a primeira vez também que isso acontece, não só com essa instituição. E assim, o planejador financeiro, ele pode sim trabalhar, por exemplo, em conjunto com o assessor de investimentos, né? Legal. Porque ele não vai, eventualmente, operacionalizar essa parte de investimentos pro cliente, né? Eu, como venho dessa área, eu tenho, além da certificação como planejador financeiro, eu também tenho um credenciamento na Comissão de Valores Imobiliários para atuar como gestor de recursos. E eu tenho esse conhecimento, então eu posso fazer isso, né? Posso ter essa atuação discricionária, ou seja, fazer as coisas para o cliente, caminhar, dar a mão para o cliente e fazer junto, né? O assessor de investimentos, ele não tem essa prerrogativa de fazer as coisas para o cliente. Ele pode executar conforme aquilo o que o cliente fala para ele fazer, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Um outro ponto importante é que, sim, existe essa questão de remuneração. Então, eventualmente, o assessor de investimentos, ele pode, para ter alguma remuneração, ele pode ser levado
a te oferecer determinados produtos que não estão alinhados com aquilo que você realmente precisa, ou girar, ou indicar. Não é que ele vai girar a tua carteira mais, né? Porque ele não pode comprar e vender no seu nome simplesmente. Ele pode estimular você a fazer isso, né? E aí você, estimulado por ele, vai lá e faz isso, né? Então essas coisas podem acontecer. O fato é que esse tipo de modelo, que a gente chama de modelo comissionado, ele é um modelo, por exemplo, que no Reino Unido é proibido já. Aqui no Brasil está começando essa transição agora, saindo do modelo comissionado, que não há transparência, então você nem vê a forma como você está sendo remunerado. Às vezes até o teu dinheiro derretendo só, né? E muitas vezes você também não consegue ver isso muito bem, né? A causa disso, né? Esse modelo está mudando muito para um modelo baseado em uma taxa fixa. Então, assim, olha, não interessa o produto que você me indica, se é X, Y, Z, né? Você vai pagar tanto. Então, eu acho muito mais honesto e transparente. Tem toda uma discussão agora, o pessoal do mercado que vem desse modelo comissionado, dizendo, não, veja bem, não, esse modelo tem certas vantagens, né? Mas eu acho que é uma tendência natural e já a gente já vem observando isso, né? Essa migração para um modelo de taxa fixa. Mas às vezes para o cliente, para a pessoa que não tem conhecimento, fica difícil de perceber isso. E nos grandes bancos a gente já vinha desse modelo, né? É um modelo que eu vou lá, falo com o gerente, vou tomar um cafezinho, não estou pagando nada. Então é um pouco difícil quebrar essa barreira. Mas aquele exemplo da saúde que eu dei, né? Poxa, você não vai pagar nada aqui, tá? Mas você vai ter que usar isso aqui. Vamos fazer lá a cirurgia? É complicado, né? Não, e diante dessa explicação, acho que o brasileiro ele tem principalmente a fama de sempre dar um jeitinho. Mas uma coisa que o brasileiro ele tem muita dificuldade, e eu acredito que você vai concordar comigo, é de lidar com dinheiro. Por que você acha que o brasileiro ele tem tanta dificuldade de lidar com dinheiro de uma maneira geral? A gente vê muitos casamentos que acabam por falta de dinheiro, relações de trabalho, sociedades. Por que você acha que o brasileiro em si, particularmente, ele tem essa dificuldade para lidar com dinheiro? Então, eu vou passar aqui alguma coisa, não é nem tanto o que eu acho, tá? É uma pesquisa recente da Planejar, uma pesquisa bem ampla com base amostral que representa a nossa população aqui no Brasil. O que essa pesquisa mostra? Ela mostra alguns fatores. O primeiro deles é que o brasileiro ele acha que ele é planejado, mas ele não é. Então, se você for ver o percentual de respostas, é superior a 50% das pessoas indica que, se você perguntar, você é planejado? Ela vai falar, não, eu sou planejado. Claro, sou. Eu anoto todos os meus gastos numa planilha. Exato. Aí, se você for fazer algumas outras perguntas, por exemplo, você tem uma reserva de emergência? Mais de 40% diz que não tem. Você gastou mais do que você recebeu em tal período no passado? Também um percentual muito grande diz que gastou. Então, esse é um primeiro ponto, né? Essa ilusão de que eu sou planejado. Talvez você não é tão planejado assim quanto Não você. seja tão planejado quanto você pensa que é. Exato, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho que está relacionado a isso que a gente vinha comentando antes, essa dinâmica do mercado que vem mudando. Nosso mercado financeiro, ele é relativamente recente, né? Hoje a gente vê essas grandes corretoras, parece que sempre estiveram aí, mas nem sempre, tá? E a gente vem desse modelo conflitado desde lá da época dos grandes bancos. Então, as pessoas já vão percebendo isso, vão criando uma certa aversão. Então, com quem que ela vai conversar sobre esse assunto, né? Poxa, dentro de casa, às vezes é um motivo de conflito. E culturalmente, o brasileiro, ele já fala pouco sobre esse tema, né? É uma questão, se você for em outras culturas, é mais normal você falar sobre dinheiro. Aqui tem um pouco esse tabu. E aí você vai conversar com quem? Você vai conversar com um amigo, vai conversar com um familiar, mas não é uma pessoa que é um profissional, não é uma pessoa que você vai conversar quando precisa conversar de fato, é quando você encontra ele no final de semana, tá ali fazendo churrasco, jogou futebol, né? Então, essa pesquisa mostra que em torno de 30% das pessoas tem como referência para a tomada de decisão um amigo ou um familiar. É um número muito alto, né? Ela mostra também que 6% dos brasileiros buscam um planejador financeiro.
Então é um número muito baixo. Ou seja, as pessoas elas preferem confiar mais no tio, no vizinho, que até já quebrou a empresa, já fez de tudo, do que no planejador financeiro, que é aquela pessoa que estudou e se capacitou para poder assessorá-la nesse sentido. Exato. Então, eu acho que isso é um pouco do que explica isso, essa questão da dinâmica do mercado. Então, já tem um certo descrédito com esse profissional, mas é aquilo que eu estava comentando. Você tem que entender o que está remunerando aquele profissional e saber que é um profissional. Se for um profissional qualificado, ele vai ter a remuneração dele também. Você usa até um argumento que eu não acho tão absurdo, mas se tratando, obviamente, de uma oportunidade de você colocar em voga o mau caratismo. Então, por exemplo, as pessoas sempre falam sobre, poxa, você trabalha mais, você ganha mais. Né? Meio que uma meritocracia ali, onde a pessoa trabalhando mais, ela vai ganhar mais. E eu acho que o modelo do comissionamento é mais nisso. Então, por exemplo, você vai ganhar mais, trabalhando mais, conseguindo melhores produtos, pesquisando mais. Só que isso também dá um espaço para má índole, porque a pessoa olha e fala assim, pô, eu tenho chance de ganhar mais do que eu ganho. Isso é o melhor para o cliente? Não é o melhor para o cliente, mas é o melhor para o meu bolso. Mas também tem um incentivo que você falou, poxa, se você tem um comissionamento fixo e você está com o cliente, você não está trazendo esse resultado para o cliente simplesmente pode sair, tirar o dinheiro dali e trabalhar com outro profissional. Também é uma forma de você se motivar o fato de você perder o cliente, né? Claro, com certeza. Eu acho que isso que você comentou é bastante verdadeiro e vai ser a tendência daqui para frente, como eu falei. Espero que o Brasil realmente vai mudar para esse lado de comissionamento fixo depois de todos esses casos. Já está mudando, em 2025, agora no final do ano, a gente vê a mudança de postura dessas instituições. Inclusive, recentemente, essa instituição que você mencionou fez um comunicado já trazendo assim, olha, agora a gente quer deixar isso a livre escolha do cliente. Né? Ele pode escolher entre o comissionamento fixo e o variável. Isso já existia, tá? Inclusive nessa instituição, mas agora ela está tomando uma postura de publicidade mais clara em relação a isso. Então, como eu falei, é o caminho. No Reino Unido, esse modelo comissionado, ele, da forma como ele acontece no Brasil, ele é proibido. Nos Estados Unidos, esse modelo ele é muito inferior ao modelo de taxa, né? Isso falando nesse ambiente de investimentos. Claro. Que é isso, as corretoras elas trabalham só a parte de investimentos, né? E aí a questão do planejamento, aí tem as suas formas de remuneração também, como um projeto, né? Eu gosto de falar bastante, fazer analogia com um projeto de arquitetura. Como comentei com você, tem lá os pilares, né? Que são aqueles 6 que eu comentei, e você vai construir uma casa. A casa o quê? Do seu patrimônio. O que é esse projeto? Bom, então você coloca um arquiteto aí, um engenheiro para falar, olha, nesse pilar aqui é assim, assim, assado. Quem é você? Quem é a sua família? Onde é que você quer chegar? Ah, é desse jeito? Então tá, então o seu projeto ele tem que ir por esse caminho, né? Então existe essa forma também para o planejador financeiro de ser remunerado como um projeto, que é diferente da comissão ou em relação ao capital investido, não é? Porque nessa questão da taxa sobre o capital investido também surge uma discussão. Poxa, eu não quero que o cliente tire aquele capital daqui, né? Porque eu quero que ele mantenha o capital aqui. Então, pode existir, não existe nenhum modelo perfeito, né? Pode existir algum tipo de conflito ali também. E que está sempre buscando melhora de maneira geral. É. E aí eu acho legal da gente falar, a gente já entrou nesse tópico que eu achei muito interessante, que é o fato do brasileiro ter dificuldade de lidar com o dinheiro. Mas agora eu queria saber qual é o principal erro que o brasileiro ele comete ao lidar com o dinheiro. O que você acha que as pessoas elas mais erram quando elas estão lidando com o dinheiro? Boa pergunta. Bom, a gente está falando aqui bastante de investimentos, né? E eu vou talvez puxar essa pergunta mais para esse lado, tá? E aí eu vou dizer que são 2 erros, tá? A gente tem aquele cara mais jovem que está construindo o seu patrimônio, não tem muitas aplicações financeiras, né? E tem o cara que já tem o patrimônio consolidado, muitas das aplicações financeiras, tá? Esse cara mais jovem, eu diria que o principal erro dele é dar um peso muito grande para a rentabilidade do seu investimento. Parece um negócio estranho, né? Poxa, mas como assim a rentabilidade não é super importante? Com certeza, é muito importante, né? Não estou sugerindo aqui deixar o dinheiro parado lá na caderneta de poupança. Mas, para essa pessoa que está começando a construir a sua jornada patrimonial, isso não é o mais importante. Isso muitas vezes tira o sono, tira a paz. Muita pessoa, poxa, será que eu estou naquele investimento que é realmente o melhor, que vai trazer um maior benefício para mim?
Ninguém pode prever o futuro. A gente não tem controle disso, esse é um ponto importante. Mas então o que que acontece? Eu, inclusive, tem um artigo que eu escrevi sobre isso, bastante didático, visual, Bacana. e eu faço uma análise lá que é mais ou menos assim, olha, eu vou imaginar uma pessoa que ela quer, num período de 30 anos, atingir um capital de 1 milhão. E essa análise é válida se é 1 milhão, 10, 100 mil. É o ser mágico para as pessoas, é 1 milhão, né? É um número mágico. A pessoa fala assim, tô milionário, vou obter a falsa sensação dele. Hoje já teria que ser US$ 1 milhão, né? Antigamente a gente falava R$ 1 milhão. Mas enfim, então digamos que seja isso, tá? A análise vale para qualquer montante. Então, é claro, a pessoa precisa ter uma renda compatível, mas digamos que ela vá fazer uma economia aí de 10, 20% da sua renda, e em 30 anos ela vai chegar lá, tá? Uma aplicação lá razoável. Nos primeiros 7 anos dessa jornada de construir esse patrimônio, é, 84% desse capital formado nos primeiros 7 anos, ele vem dos aportes que essa pessoa faz. E o restante vem da rentabilidade desses aportes que ela fez. Ou seja, demanda mais do trabalho dessa pessoa, do Exato. tempo dela. Então, assim, a rentabilidade ela é bem menos relevante do que a gente imagina, né, no início da construção patrimonial. Tá? Agora, para a pessoa que já tem um capital financeiro consolidado, eu diria que esse não é o principal erro, né? O principal erro é você não fazer uma boa gestão desse capital. O que eu quero dizer com isso? Vou imaginar um empresário, tá? Se você perguntar para um empresário, bom empresário, olha, qual é a sua margem? O que que você espera de rentabilidade? O que que você está fazendo aí do ponto de vista de fluxo financeiro? Cara, ele vai ter a resposta na ponta da língua, tá? Por quê? Porque ele está gerindo ali a sua empresa. Ele precisa saber isso. Ele é o dono do negócio, muitas vezes é o CEO também, né? Mas quando a gente vai ver se esse cara ele tem o CEO do, 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 do capital financeiro dele, muitas vezes ele não tem. E ele não consegue ser dois CEOs ao mesmo tempo. Administrar a empresa de todo o patrimônio que ele construiu e a outra empresa que está gerando esse capital. Exatamente. Então, se você perguntar para esse empresário a importância que ele dá para dados, ele vai dizer assim, cara, isso aqui é a minha vida dentro da minha empresa. Mas se você for ver a qualidade da informação que ele tem no capital financeiro dele, muitas vezes é muito fraca. Tá? Então, eu diria que esse é o principal erro. Ele não sabe como é que está a alocação dele em classes de ativos, olha, tanto de renda fixa, por que está alocado daquela forma, e principalmente qual que é a rentabilidade. Eu vou dar um dado de uma pesquisa feita, essa não é aqui do Brasil, é da Europa, mas eu diria que isso se aplica aqui para o Brasil também, tá? A pesquisa foi feita da seguinte forma, ela perguntava para as pessoas qual que era a rentabilidade delas, dos seus investimentos, e também, com base nos dados lá das operações que elas faziam, calculava essa rentabilidade real e comparava essas duas coisas. Tá? E o dado mais interessante dessa pesquisa é que a correlação que ele encontrou entre essas duas coisas foi zero. Ou seja, a correlação para ser zero, precisa assim, o cara dizer que a rentabilidade dele é 10%, mas na verdade a rentabilidade dele foi -2%. Caramba. A correlação da rentabilidade que elas achavam que tinham, né, que estava na cabeça delas com a rentabilidade real, é zero. Tá? E isso acontece mais do que a gente imagina. Quer dizer, de fato, eu não sei qual que é a minha rentabilidade. Essa é uma grande dor desse mercado, que é fazer essa consolidação. Eu acho, e só para a gente recapitular aqui, então você acredita que um dos principais erros, que principalmente os grandes CEOs de empresa, é que eles precisariam de ter um CEO que tome conta do dinheiro deles. E assim como ele está tomando conta do dinheiro de uma outra empresa. Exato. Então ele vai precisar de um CEO para ele também, para o patrimônio dele. Exatamente. Construir riqueza é diferente de manter riqueza. Né? Então essas pessoas muitas vezes são ótimas, excelentes profissionais, constrói esse fluxo financeiro muito sólido, mas para você gerir esse fluxo financeiro, você precisa ter um profissional também. Às vezes pode ser um profissional que entende muito de finanças, mas a questão não é o conhecimento técnico, a questão é o tempo para ele se dedicar, ele conhecer as ferramentas que vão ajudar mais aquilo ali, né? Então, eu diria que esse se não é o principal, né? É um dos principais erros aí. É o famoso barato sai caro, né? Porque assim, a gente fica pensando, pô, eu vou economizar com isso. Óbvio que se a gente também for gastar em qualquer coisa, o nosso patrimônio vai embora. Mas planejador financeiro, alguém que vai tomar conta de tudo aquilo que a gente está construindo,
se você for parar para pensar, é um investimento de qualidade que vai preservar teu patrimônio. Ah, eu vou fazer sozinho para economizar X por mês. Esse vou fazer sozinho é aquilo que pode fazer você perder metade, você está desvalorizando teu patrimônio e automaticamente isso, óbvio, não vai ser legal. É a construção da tua vida. A gente comentou, eu sempre trago essa parte desse podcast com o Samuel Blasio, que é ele advogado imobiliarista, ele fala assim: a pessoa ela juntou a vida inteira dela para comprar uma casa. Aquilo ali é o patrimônio de uma vida dela. Ela não vai querer fazer uma compra de um imóvel com um advogado. Ela vai querer economizar no advogado. É a única transação, grande transação que ela fez na vida, às vezes duas, que ela vai economizar no advogado. E aí eu levanto essa questão. Sim. Vai economizar no planejador financeiro? É. E aí eu quero trazer também um caso que, por exemplo, assim, a gente traz muitos médicos aqui. A gente tem um público, obviamente, de médicos que estão iniciando na carreira, ou então futuros médicos. E é uma pergunta que eu acho que pode ser muito bacana até para você elucidar. A gente vê muitos médicos que têm problemas financeiros, por mais surpreendente que pareça. Ou seja, alguns ganham muito, Uhum. mas também gastam muito por não saber administrar. Quais são os erros mais comuns que você vê os médicos cometendo para que não tenham uma boa saúde financeira da própria clínica médica ou então do próprio patrimônio de maneira geral? Perfeito. Cara, existem pesquisas que mostram que os profissionais de saúde, em geral, eles têm um que a gente chama de script do dinheiro, que é uma forma de você meio que colocar numa caixinha, sabe? Script do dinheiro que leva eles a ter uma postura um pouco de evitar o dinheiro, né? Isso tem algumas consequências, não vou entrar no detalhe disso, né? Mas tem pesquisas robustas que mostram um pouco essa tendência, tá? Talvez por ter uma carreira muito intensa lidando com pessoas, né? Muitas horas trabalhadas em seguida, plantão, etc. Exato. Então, existe uma sobrecarga de informação muito grande e as pessoas que se veem diante dessa sobrecarga, o mínimo tempo que elas têm para sair disso, elas não vão querer gastar fazendo a gestão financeira. Então, esse é um ponto, né? Um outro ponto é que, por conta dessa intensidade, muitas vezes essas pessoas elas querem se recompensar também, né? Ter algum Eu trabalhei muito, eu mereço. exato, né? E não quer dizer que ela não merece. No entanto, quando ela toma uma decisão desse tipo, ela está talvez colocando todo esse merecimento dela no presente e abrindo mão daquilo que ela merece no futuro, né? E isso vai ter um impacto relevante para ela. É um profissional autônomo que muitas vezes, por conta própria, ele não vai ter uma previdência e vai chegar lá na frente, vai reduzir a capacidade de renda dele. E aí, como é que fica? Não é? Não é que ela não merece, ela só tá trocando o futuro pelo presente, né? Ela tá aproveitando tudo aquilo que ela poderia aproveitar no futuro, agora no presente. E dá para fazer de uma maneira organizada, né? Mas é aquilo. Assim como eu vou no nutricionista, eu vou no médico consultar a parte cardíaca, né? Eu preciso ter alguém para me ajudar. Eu não posso, eh, sabendo a relevância que um bom profissional tem, achar que eu não preciso ter um bom profissional para olhar para esse assunto tão importante da minha vida, né? E um terceiro aspecto, Manuel, acho que acontece e que contribui para isso, é que esse, esse profissional, essa pessoa que gasta muito tempo na universidade para se formar, né? São alguns anos. Nesse período, essa pessoa praticamente não tem renda, ou tem uma renda muito baixa. E aí, de repente, de uma hora para outra, a renda dessa pessoa, ela muda significativamente, porque ela se formou, fez a sua residência, então ela já começa a dar os plantões, ela já pega um trabalho em algum atendimento de prefeitura, já faz uma cirurgia, atende em uma clínica. Então a renda dessa pessoa explode de uma hora para outra. E ela vinha dessa rotina muito intensa anteriormente. Então é um choque muito grande, né? E isso às vezes faz com que a pessoa não pare para refletir. Poxa, tudo bem, eu tenho essa renda, mas será que eu quero já mudar completamente meu padrão de vida e consumir toda essa renda? Ou eu quero, sim, melhorar o meu padrão de vida, mas de uma maneira mais equilibrada, né? Às vezes ela não para fazer essa reflexão.
E eu acho também legal a gente falar sobre a questão. Acho que a gente trazendo sempre para o brasileiro, de uma maneira geral, o comportamento, não é que o brasileiro acha tudo de ruim, pelo amor de Deus, mas é o país que a gente vive e é aquilo como a gente vê que ele lida com dinheiro. E a gente vê hoje com casa de aposta, com, né, diversos investimentos de rentabilidade anormal para o mercado. A gente vê isso o tempo inteiro. Sim. Por que você acha que o brasileiro ele busca a dica rápida, ele busca o milagre e ele não entende o poder do investimento no longo prazo? Porque se eu bem entendi o que você está falando para mim, grande poder do investimento ele está no longo prazo. O brasileiro ele quer esse investimento, mas ele quer no curto. Uhum. Sim. Por que você acha que tem a gente não consegue absorver essa informação de que investimento é no longo prazo? Perfeito. Eu acho que essa questão da dica rápida, eu concordo com você que está muito associada ao investimento, né? Ninguém quer uma dica rápida para fazer a gestão do seu fluxo financeiro, né? Eu quero a dica rápida para ter uma rentabilidade maior, né? Esse é o ponto. Seja no curto prazo, ou até no longo prazo, né? Compre uma ação de tal lugar que vai bombar. A dica rápida. Isso, exatamente. O que eu acho que acontece? Essas só existem 3 fatores, tá, que vão trabalhar na nossa construção patrimonial. O tempo, a rentabilidade e o aporte. São esses 3 fatores, né. Desses fatores, o que eu tenho mais, gerência, e eu não vou nem usar a palavra controle, porque a gente também não tem controle, mas o que eu posso gerenciar mais é a questão da minha renda e do meu aporte, né, o Claro. tanto que eu recebo, tanto que eu gasto, tanto que eu faço do meu aporte. Como eu falei para você antes, no começo da construção patrimonial, é o que é mais relevante. Ah, algumas pessoas têm dificuldade para fazer isso, não começam a fazer isso desde cedo, tá? O tempo simplesmente passa, né? A gente ainda não consegue voltar no tempo. O que sobra? A rentabilidade. Aí entra a dica rápida. É a ilusão do controle que eu posso ter sobre a rentabilidade. A dica rápida é isso, é uma ilusão de que eu controlo a rentabilidade. Porque se eu não conseguir resolver no aporte, agora então eu preciso de uma rentabilidade maior aqui. E aí eu vou buscar alguma Ou coisa. seja, eu não quero colocar mais, eu quero receber mais. Exato. Eu vou buscar alguma coisa que eventualmente pode me oferecer isso. É uma grande armadilha, né? Porque eu vejo, às vezes, pessoas. Eu estou com 43 anos, né? Eu vejo pessoas da minha faixa de idade alterando significativamente o portfólio de investimentos porque viram que, poxa, não vai chegar lá. Agora eu preciso correr mais risco. Não é o momento, talvez, de você correr mais risco agora, né? Tem que fazer algum ajuste, tem que, mas não é esse caminho. Então, é uma armadilha muito grande. E aí, poxa, a gente é bombardeado todo dia aí por ofertas milagrosas, né? A gente ouve até com frequência de que muito, não ouve com frequência, mas eu já, pelo menos na época lá do início assim da pandemia, que teve esse boom no marketing e tal, venda de curso, bets entrando no mercado de forma descontrolada. Porque aqui na bet tal é um investimento, você vai aplicar tanto dinheiro e você seguindo uma gestão ali, você vai poder tirar 15, 20%. Isso é uma loucura a gente falar que apostas esportivas de uma maneira geral, um tigrinho vai ser um investimento seguro, algo que de certa forma vai multiplicar o teu capital, né? A gente, tecnicamente, a gente não pode chamar isso de um investimento, evidentemente, né? É uma aposta, jogar na Mega Sena, não é investimento. Mas eu quero aproveitar esse teu gancho, Manuel, para falar. Essas atividades são atividades que, querendo ou não, goste ou não, elas são legais hoje no Brasil, né? Agora a gente tem muitas atividades que são ilegais, de fato, né? Então o brasileiro, ele talvez também muito pelo mesmo motivo que eu mencionei antes, poxa, como é que eu vou resolver na dica rápida, ele acaba caindo em muitos golpes, né? Eu acho legal falar, eu tenho 2 coisas assim que eu sempre falo para você evitar esses golpes também. Porque o golpe sempre chega com algumas promessas, né? Travestido de oportunidade. É oportunidade do momento, é segurança, ganho garantido, né? A gente ouve também quem
Quem chega antes na fonte bebe água limpa. Então você tem que fazer antes. Mas ninguém tá fazendo, mas você tem que fazer antes, porque aí o seu retorno vai ser maior. Se você chegar depois, você vai chegar atrasado. Tem com o princípio ali da pirâmide, né? E O brasileiro tem o princípio da pirâmide. Se eu entrar antes nesse investimento, as pessoas vão entrar depois, não vão ter tanto lucro quanto eu vou ter, né? Também se ninguém tá entrando, só você tá entrando, algum motivo é tem. perigoso, né? E assim, quando a gente entra nessa questão dos golpes, eu gosto de passar dois checks, assim, pra você ver se você tá entrando numa furada ou não. Legal, isso é um corte bacana. O primeiro eu chamo da régua do Warren Buffett, não sei se você já ouviu falar. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. É um cara super conhecido, né? E por que ele é conhecido? Agora ele se aposentou, já passou dos 90 anos, se aposentou agora no final de 25. Mas eu gosto de falar que é a régua do Warren Buffett porque ele é muito conhecido, porque em 1964, se eu não me engano, ele iniciou a empresa dele, se chama Berkshire Hathaway, e desde então ele vem fazendo investimentos em outras empresas através dessa empresa. Então é uma empresa de participações lá, ele tem participação, até recentemente, uma participação relevante na Apple, outras empresas como Coca-Cola, Gillette, tá? E várias outras empresas que vão mudando ao longo do tempo também. Beleza. Se você pegar, agora ele está fazendo 60 anos aí, se você pegar o report dele do ano passado, que é o último ano fechado, você vai ver a rentabilidade dele nesse período. A rentabilidade dele nesse período, no período todo, é de 5 milhões, cento e poucos mil por cento. 5 milhões, no período todo, tá? Ou seja, se você investiu lá $1.000, você teria 50 milhões de dólares, basicamente. É claro que $1.000 em 1960 não era a mesma coisa que $1.000. Mas o fato é que ele é muito conhecido por causa disso, porque ele ficou muito tempo no mercado e ele foi extremamente bem sucedido, tá? Agora, esse percentual enorme que eu falei, que é um negócio assim que explode a cabeça, né? A gente não consegue nem imaginar, poxa, 5 milhões, o que é? Quanto que isso é ao ano, né? Se eu for fazer uma rentabilidade ano a ano, né? Que vai sendo juros sobre juros, né? Um juros compostos. Juros compostos. Quanto que é isso ano a ano? Essa taxa ano a ano é 20%. 20% ao ano, juros sobre juros, durante 60 anos, vai dar isso aí. Tá? Então eu chamo de régua do Warren Buffett porque, assim, cara, esse sujeito, ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele foi extremamente bem sucedido. 20% ao ano. Aí você recebe uma oferta, não, vamos entrar nesse 10% ao mês. 10% ao mês, 80% ao ano. Olha, alguma coisa aí vai ter, né? Então, eu gosto de usar essas referências. Qual que é a nossa taxa básica de juros hoje? Taxa Selic, 15%. Então passou de 20% ao ano, você já, opa, o negócio tá esquisito. Pelo menos investiga. Sim, com certeza. Vai dar uma pesquisada mais a fundo. Não quer dizer que não tem, pode ter, né? Sai a existir. Mas assim, isso vem associado de risco, né? E o Warren Buffett é muito conhecido, como eu falei, porque ele permaneceu muitos anos no jogo. Então, o segredo, talvez, não é você ter taxas de retorno astronômicas, é você ter uma boa, é isso, permanecer no jogo, né? Então, essa é o primeiro check, né? A régua do Warren Buffett. O segundo é um negócio básico, que é entrar no site da Comissão de Valores Mobiliários e ver se aquele profissional, aquela empresa que está te oferecendo alguma coisa, tem o credenciamento correto lá. A Comissão de Valores Mobiliários é a instituição que fiscaliza esse mercado. Né? CVM. A CVM é uma instituição séria que está lá, está cobrando, está em cima. A gente sabe que existem algumas limitações também, às vezes não dá para pegar tudo, é muito golpe por aí, né? Mas ela está lá fiscalizando, punindo. Então, assim, se o profissional não tem o nome dele lá, é público isso, você vai lá, consulta o nome da pessoa, o CPF, o CNPJ da empresa, você consulta se tem lá o devido cadastro. Poxa, esses dois, você vai eliminar aí 99% dos problemas, os problemas. Eu acho também interessante te fazer uma pergunta que me surgiu agora. Quanto maior a rentabilidade do investimento, maior o risco que você tem com ele? Perfeito. Essa é uma discussão teórica e uma conclusão teórica que chegou já há algum tempo. Ou seja, não tem como eu ter mais retorno sem correr mais risco.
Existem algumas discussões sobre a forma como você mede esse risco. Bom, o que que é risco para você, Manuel? É você ficar olhando lá o preço, por exemplo, se você tem ações de uma empresa, o preço dessas ações flutuando, o risco é, é aquela empresa ser endividada ou não? Será que as empresas, quando elas estão muito endividadas, isso tem um impacto no preço e essa informação está 100% ali aparecendo? Então tem uma discussão sobre isso, mas assim, eu acho que há um consenso de que se você quer ter mais retorno, você precisa correr mais risco. Investir mais também. É, Eu acho também interessante a gente falar agora sobre a parte também de advogados. É um público que você também atende com uma certa frequência. E o advogado tem uma curiosidade, assim, a gente já conversou com vários advogados aqui, é que o advogado não tem muita previsibilidade de capital, já que a gente está falando de ganho de processos, ou de outrora você ter ali uma oportunidade que a gente vai automaticamente falar, pô, ganhou uma bolada aqui, mas aí durante alguns meses não ganhou tanto. Como é que você faz o planejamento financeiro, por exemplo, de um advogado que ele tem essa oscilação de capital com muita frequência? boa pergunta. Eu acho que o que a gente precisa fazer é separar o advogado, a pessoa física, do advogado, pessoa jurídica, né? Isso vale para todos os profissionais autônomos. Então, uma coisa é o que eu tenho nessa pessoa jurídica. Mesmo que eu não tenha uma pessoa jurídica, eu tenho que separar essas coisas, tá? Então, quando eu estou usando o dinheiro, é como se eu tivesse duas caixas, eu tenho duas contas, eu estou tirando de uma conta e passando para outra conta. Eu acho que essa forma de operacionalizar essa estrutura, ela vai facilitar muito. Então, eh, eu vou começar a consumir, eu, pessoa física, eu vou começar a consumir de acordo com que essa pessoa jurídica permita que eu consuma, né? E eu tenho que manter essa pessoa jurídica viva, porque é ela que me paga, né? Então, eu acho que isso vale para todos os autônomos. Eu não posso simplesmente sugar a minha pessoa jurídica. Eu tenho que fazer ela sobreviver, eu tenho que investir nela também. Então, eu tenho que ter esse olhar, né? O que que eu posso investir na minha atividade que vai, por exemplo, Fazer com trazer que mais previsibilidade, ou até não. Poxa, eu não tenho previsibilidade, tudo bem, mas então eu vou deixar lá uma reserva de emergência da minha pessoa jurídica. Eu preciso ter a minha da pessoa física e eu preciso ter a minha da pessoa caixa jurídica. da tua empresa, Exato. de maneira geral. Eu preciso separar as coisas. Sim. Eu acho legal também a gente colocar desmistificar alguns pontos que eu acho isso muito interessante, né? Algumas pessoas elas falam assim: "Ah, para começar a investir, você tem que estar ganhando bem, você tem que estar num emprego mais confortável". Enquanto outras pessoas vão dizer que não, que você tem que começar a investir assim que você ganha o teu primeiro salário. Qual que você acha que dessas correntes ali, quase que ideológicas, qual que tá mais certa? Qual é a idade certa para você começar a investir? Boa. Eu, eu gosto de trazer um exemplo nisso aí, que é o seguinte. A idade. Bom, eu acho que a resposta padrão é assim, quanto antes, sim, melhor, né? Mas o que eu quero colocar nesse exemplo é o seguinte: vamos imaginar a situação com uma criança. Você tem filhos, Manuel? Não, Eu tenho três. Então, haja investimento. são os maiores investimentos que a gente pode ter, né? As crianças, mas eu tenho um exemplo que eu gosto, que é assim. Vamos pegar uma criança ali mais ou menos uns 6, 7 anos, tá? Você pode, com essa criança, convidá-la para ir no mercado, comprar alguns ingredientes, preparar um alimento, um bolo, e aí você faz, né, bonito ali, embala e vai vender no seu condomínio, na sua rua. O que que você está fazendo? Você está fazendo um investimento. Claro. Né? Você está investindo na educação da criança, mas a criança está fazendo um investimento. Ela começou a fazer um investimento assim, ela aprendeu, fez a conexão do investimento com a questão produtiva, com a questão do trabalho. Então, claro, ela pode fazer investimentos no mercado financeiro? Também pode ser com essa idade, né? Mas o quanto antes melhor, eu acho que também é legal a gente olhar para essa visão do investimento como algo um pouco maior, tá? E aí você comentou da questão de renda, né? Poxa,
em relação à renda, se eu ganho muito, se eu ganho pouco, se eu ganho pouco, então não vou começar a investir. Eu acho que tem um outro passo atrás, que é a gente pensar assim, ah, tem uma história legal também, vou contar aqui, claro, Paulo, que é de um livro do Morgan Housel, ele tem vários livros, mas o que ficou mais conhecido é Psicologia Financeira, já é um livro Já ouvi falar nesse livro. muito bom, eu sempre indico. Então, foi o primeiro dele que ficou, depois ele foi escrevendo vários outros, mas esse foi o primeiro que foi mais conhecido. Aí lá ele conta uma história, que parece que é uma história real, de dois escritores, lá de muito tempo atrás, que estavam trocando cartas. Aí um escritor, ele escreveu uma carta lá pro amigo dele e falou assim, olha, eu tive lá numa festa, num determinado evento, que era um banqueiro, alguma coisa assim, e eu fiquei sabendo que esse banqueiro, ele ganha em um dia, eu não sei, não lembro se era um dia, um mês, ele ganha X. Aí ele mandou lá a carta, claro, com outras coisas pro amigo dele. O amigo dele respondeu assim, nossa, ele ganha tudo isso? É mais do que você vai ganhar na sua vida inteira. Aí ele respondeu depois, não, você tá certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter, que é o suficiente. Então, o Morgan Housel faz essas discussões muito bem nesse livro. Eu gosto muito dessa história, porque essa questão do quando começar a investir ou quanto investir, eu acho que um passo atrás é a gente entender o que é o nosso suficiente, que tipo de padrão de vida que eu quero levar, né? Então, a partir disso, eu vou entender, poxa, quanto que eu preciso fazer de investimentos? A minha renda, ela vai ser suficiente para eu chegar nesse padrão de vida em quanto tempo, né? E aí, Isso é um planejamento. exato, Isso é um planejamento. Para você fazer um planejamento, você faz um planejamento para chegar a um objetivo. é, Não existe um planejamento sem um objetivo em meta, né? exato, Mas a gente precisa fazer essa reflexão porque é fácil a gente perder essa noção do suficiente, né? E todo mundo tem um suficiente, e com isso a gente consegue priorizar o que realmente é relevante, inclusive essa parte patrimonial, que também é relevante, mas não cair na cilada e deixar isso ser o centro da nossa vida, né? Então, o suficiente é algo que você, por exemplo, como planejador financeiro, é algo que você discute antes de você fazer um planejamento com um médico, com um advogado, com um profissional autônomo. Um dos primeiros passos é você já falou assim, qual o teu suficiente? É isso que você usa também? Eu não vou ser tão diretas, mas eu diria que a gente precisa chegar em alguns números, né? E esses números a gente vai entender claramente o que que é o padrão de vida daquela família e traduzir isso em números. Muitas vezes a família não nem imagina que ela gasta tanto com determinada categoria, por exemplo, de gasto, né? E aí eu pergunto, olha, isso aqui é o que é a prioridade para você? E aí a gente faz essas duas colunas, né? Olha, o que você me falou que são as suas prioridades é esse aqui. Você está gastando assim, é isso mesmo? Poxa, não, eu não sabia. Vamos recalcular essa rota aí, né? Vamos mudar o nosso GPS, porque eu não estou indo para o lugar que é a minha prioridade, né? Ou então alguém pode me dizer, olha, eu quero realmente ascender aqui, mudar o meu padrão de vida. Então, tudo bem. A gente consegue chegar lá? Como que a gente vai chegar lá? E aí a gente vai sempre procurando trazer dados, né? Como eu falei antes da questão do CEO, né, o planejador, ele vai trazer dados e vai dar mais consciência para que você tome as decisões de acordo com aquilo que é importante para você, né? E não só dados, né? Ele vai interpretar os dados e trazer um resultado ou modificar um comportamento com esses dados, porque você ter os dados e você não saber interpretar esses dados e automaticamente o que você precisa fazer para mudar é diferente, né? Inclusive, essa certificação que eu tenho, tem esses pilares que eu mencionei contigo, o Manuel. E esse ano, a instituição internacional que promove essa certificação, ela mudou, eh, ela não mudou os pilares, mas ela mudou um pouco a organização deles. Se adequa, né? E o que que ela colocou na base de tudo? A questão do comportamento. Então é exatamente isso que você está falando. É, a planilha, ela aceita tudo, mas a nossa vida não, né? Então, sim, o profissional, ele precisa ser muito sensível, entender esse momento, entender se é um casal, né?
as questões de cada um e ajudando a dar esse direcionamento. Mas isso só acontece, as pessoas só conseguem caminhar para onde elas precisam caminhar quando a gente entende muito bem essas questões comportamentais, né? Emendando agora na pergunta que eu te fiz sobre qual é a idade certa para começar a investir, eu acho interessante também a gente entender, principalmente aqui no Brasil, como é que a gente pode passar educação financeira para crianças e adolescentes? Porque se falar, né, de dinheiro é um tabu para os adultos, para a criança então não se fala. Os Sim. próprios pais falam que, não, muito novo para falar de dinheiro. Como é que a gente consegue inserir esse conhecimento? Como é que a gente consegue passar esse conhecimento para as crianças, para os adolescentes, logo no início, mesmo sem eles estarem trabalhando para ganhar uma renda, como é que a gente vai conseguir ensiná-los a lidar melhor com o dinheiro? Perfeito, Manuel. Cara, eu acho, achei que a tua pergunta já é um pouco da resposta, que é o que que a gente vai passar, né? Eh, e acho que é fundamental a gente olhar não para aquilo que a gente vai deixar para os nossos filhos, mas o que que a gente vai deixar nos nossos filhos, Bacana. né? E é claro, a gente tem que respeitar a idade da criança, então acho que dá para olhar para as fases ali em relação à idade. A idade ali dos, sei lá, 3, 6 anos mais ou menos, é a idade do concreto. Então vou passar algumas sugestões, né? Teria muitas coisas, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso. Mas, então, se pegar essa idade, que é a idade do concreto, o que que a gente pode educar os nossos filhos nesse ponto? A gente pode pegar 3 potes, de preferência um pote transparente, e colocar lá. É o pote do gastar, é o pote do guardar e o pote do doar, né? Então, olha que legal, a criança está vendo que o dinheiro tem usos diferentes, né? E um uso diferente em relação a uma coisa que é para ela mesma, que é o gastar, e que é muito legal. Eu preciso saber gastar com sabedoria e usufruir com alegria o dinheiro que eu tenho, né? Muitas pessoas se sentem mal gastando dinheiro, então é uma coisa que precisa ser ensinada também. Mas eu não posso ser alheio ao que está acontecendo à minha volta. Então eu preciso saber doar também. Se eu, se eu tenho dinheiro, eu posso eventualmente reservar alguma coisa para pessoas que precisam mais do que eu. Eu preciso ter sabedoria também, né? Eu volto na questão do suficiente. Poxa, será que o dinheiro é só para eu ficar atendendo aos meus caprichos? Ou é para eu também ver o que que as pessoas que estão ao meu lado precisam, né? Então tem esses 2 pontos. E pensar no futuro, é o guardar. Poxa, também preciso pensar lá na frente alguma necessidade que eu vá ter. E não precisa para criança nessa idade, não precisa ser uma coisa de adulto, né? Não, guarde para sua aposentadoria, né? Coitada da criança. Não, pode ser uma coisa do interesse dela. Olha, você quer comprar um brinquedo, você quer fazer um tal passeio, então vamos guardar para fazer esse passeio. E dependendo da idade, você já pode entrar um pouco na dinâmica do preço das coisas. Olha, isso aqui custa um pouco mais. Então a gente precisa se organizar para formar uma reserva para guardar, para fazer aquilo no futuro, né? Então é, é uma coisa legal, mais concreta que você pode trabalhar nessa idade, né? Na idade ali depois dos 7 até os 11, 12 anos, é uma idade que muitas crianças começam a receber mesada, né? E aí a gente tem uma oportunidade para trabalhar a diferença daquilo que eu recebo e a ideia a diferença entre mesada e comissão, né? Então, como é que eu posso trabalhar isso? Olha, o meu filho, ele recebe uma mesada e ele recebe essa mesada independente das atividades que ele faz, porque ele vai arrumar a sua cama, ele vai lavar a louça, ele precisa entender que todas aquelas atividades fazem parte do bom convívio dentro da família. E ele não, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ele não ganha dinheiro por fazer essas coisas. Ele faz essas coisas pelo amor que existe dentro da família, né? Mas existem outras coisas que ele pode ganhar um plus ali da mesada dele, né? Então, poxa, meu filho tá lá vendo que eu vou lavar o carro e não faz parte das atividades dele. Mas ele chega para mim e fala: "Poxa, eu quero lavar o carro para você", sem pensar até em dinheiro.
Eu posso conversar com meu filho e falar, poxa, filho, que legal que você quer fazer isso. Olha, eu tô vendo que você quer fazer a mais do que as atividades que você geralmente faz. Eu quero te recompensar por isso. Então a criança, ela vai aprender. E quanto mais ela trabalha, mais dinheiro ela ganha. Exato, é uma coisa do mundo real, né? Que se ela se esforçar mais, tem uma recompensa por aquilo também. A minha educação financeira foi um pouco diferente. Eu falava assim, pai, preciso de dinheiro pra ir no shopping. Dá uma nota de 50 e fala, e não gasta tudo. Essa foi minha educação financeira. Mas de muitas pessoas, de maneira geral. Isso que eu acho bacana. Cada lá, ele vai ter uma forma de lidar com o dinheiro diferente, né? Sim. E isso exige, quanto mais conhecimento, sabedoria você tiver, sem dúvida você vai incutir essas coisas, nos seus filhos, né? Mas só para concluir, então, tem essa questão da comissão e da mesada. E aí, quando a criança cresce um pouquinho mais, ali dos 12 anos para cima, a gente pode começar a trabalhar mais a questão de causa e consequência. Bacana. E organização por prazo maior. Então, por exemplo, eu posso, em vez de dar ali a mesada ou o dinheiro para o lanche, semanalmente, a gente pode organizar com a criança assim, olha, tá aqui o dinheiro do seu lanche dos próximos 6 meses. Agora vamos organizar. Administra isso. Administra isso, né? A criança passou 4 meses, ela gastou tudo. Então ela gastou mal, não é? Poxa, você não vai negar o lanche da criança, é claro que não. Essa é a sensação de quebrar, filho. Tá, de certa forma, né? Tem uma consequência. Então a criança vai pedir o dinheiro, você pode dar para ela e vai falar assim: filho, olha, você gastou tudo, você não se organizou bem. A consequência é que na próxima vez que você for receber, isso vai ter uma penalidade. Então eu vou te adiantar aqui esse valor que falta, então digamos que seja 50, tá? Mas quando você for receber o teu próximo, eu não vou descontar 50, tá? Eu vou descontar 70. Esse é o conceito de juros. Juros compostos, trabalhando contra. Você não precisa falar isso para ela, mas é o que está acontecendo, é o que está implícito ali, né? Então ela entendeu que tem uma consequência pelo fato dela se desorganizar. Isso ela só vai descobrir na aula de matemática daqui a alguns anos. Falava, meu pai fazia isso comigo. E tem agora educação financeira nas escolas, ainda bem, né? Mas então é muito bacana, né? Espero que muitas pessoas estejam assistindo esse podcast, porque eu vejo às vezes o empresário, né? Ele está muito preocupado. Poxa, será que o meu filho, minha filha, vai ter o conhecimento técnico? Eu vou colocar ele na melhor universidade para que ele possa vir aqui e administrar a minha empresa corretamente, né? Mas e a base? O que está sendo feito nessa base, né? O que você está deixando no seu filho, na sua filha? Não é só uma questão de um conhecimento técnico, né? Então, isso tudo é muito importante. Não só aprender a ganhar, mas conservar também. Eu dei aquele exemplo do bolo, né? Uma coisa super simples que você pode fazer, que vai ser muito rico em vários outros aspectos. Você pode fazer com seu filho, com a sua filha. Ele vai achar o máximo. Eu faço com a minha filha, Legal. ela sempre me pede, quando que a gente vai vender o bolo de novo, né? E, poxa, é super legal. Muitas coisas estão sendo aprendidas ali, né? Uma simples atividade. É. Você falou muito sobre a questão da reserva de emergência. Você tocou nesse assunto da criança, do adolescente já está construindo a reserva. E aí, essa dica ela vai não só para criança e adolescente, mas para os adultos também. Como é que você consegue construir uma reserva de emergência sólida? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui no Brasil é que a reserva de emergência, ela é um grande escudo que a gente tem. O nosso país tem taxas de juros altíssimas, né? A gente está falando de juros de rotativo, do cartão, cheque especial, de 100 a 400% ao ano, né? Então, poxa, eu dei o exemplo lá do Warren Buffett, 20% ao ano, né? Então você pega os juros do cartão, 200, 300% ao ano. Então a reserva de emergência é um escudo para não cair nessa cilada, né? Até porque o investidor em época de crise muda um pouquinho o comportamento, né? O investidor que não tem tanto conhecimento começa a bater o desespero. É por isso que muitas ações acabam caindo de certa forma. Sim. Bateu a primeira crise, tira o dinheiro dali. Ou então, viu que aconteceu isso recentemente, eu não lembro agora a empresa que as pessoas estavam comentando, saiu nos jornais.
Se tinha um dito popular que quando uma empresa ela cai muito, você compra ela porque uma hora ela vai subir. Uhum. Nem tanto, uma hora ela cai, ó. Qual foi a empresa que aconteceu isso há pouquíssimo tempo? A maior prova de que. Eu não vou lembrar agora o nome da empresa, mas eu acho que o Bruno Perini, né? Obviamente você conhece, ele fez um conteúdo exatamente isso, eu achei genial. Falou assim: essa é a prova de que você não pode comprar uma empresa só porque ela caiu de preço. Claro. Tem vezes que ela não vai subir. E de Sim. fato ela não subiu. Aí o RAL ali é o limite, né? Exato. A gente teve o caso da Oi, da Ambipar também. Eu acho que foi da Oi, eu acho que foi exatamente da Oi. Exato, foi. Mas é isso. Então, assim, a reserva de emergência, ela é o nosso grande escudo contra esses juros altíssimos que a gente tem, né? E como que a gente calcula essa reserva de emergência? Então, a gente está falando aí, que os livros, né, colocam, que você precisa ter pelo menos entre 3 a 12 meses, sei que é um range bem amplo, né? 3 a 12 meses dos seus gastos guardados. O que vai determinar se vai ser 3, se vai ser 8, se vai ser 12 meses? Olha, são algumas características. Eu, inclusive, desenvolvi um instrumento mais quantitativo para ajudar nessa reflexão e também dar um número, né? Eu gosto de dar um número assim mais preciso, né? Mas o principal é fazer a reflexão. Quais são essas características? Olha, qual que é a minha empregabilidade? Então, eu estou numa área, eu tenho uma idade em que é fácil eu me recolocar ou não, é mais difícil, né? Questões de saúde, e aqui eu não estou falando de uma questão inesperada, porque não tenho como saber, mas tem algumas pessoas que têm têm uma pré-condição de saúde que tem uma chance maior de dar algum tipo de problema. Então, se eu tenho isso, eu preciso ter uma reserva de emergência maior, né? Meu momento de vida, olha, eu já tenho filhos, não tenho filhos, é, a, a possibilidade que eu tenho de gerar uma renda extra. Então, algumas famílias, por exemplo, têm mais de um imóvel e o outro imóvel, ele poderia ser locado, mas não é locado. Mas poderia. Então, olha, se eu tenho essa condição, então talvez eu precise de uma reserva de emergência um pouco menor, né? E por fim, a característica do meu trabalho, que conversa um pouco com a questão da empregabilidade, mas é se eu sou CLT, se eu sou autônomo, se eu sou estatutário, né, se eu sou funcionário público. Então, acho que esses são os principais fatores que vão determinar esse range, né? E aí tem um outro ponto também que é qual que é a base de cálculo. Então pode ser os meus gastos obrigatórios, então é minha alimentação, a escola das crianças, moradia. Quanto mais dinheiro, maior a tua proteção. Então eu posso assim cobrir somente 3 meses ou 12 meses dos meus gastos obrigatórios, ou pode ser os não obrigatórios também, né? Para manter de certa forma um padrão de vida na sua totalidade, né? É. Agora formar essa reserva de emergência é uma coisa que a gente precisa entender que leva tempo. Se eu estou falando de 6 meses dos meus gastos, e eu tenho uma pessoa que tem uma renda X e poupa lá 20% dessa renda, que já é bastante razoável, né? Quanto tempo que ela vai levar para chegar lá? Então, essa reserva vai demorar um ano, às vezes mais até, né, para ser construída. E é isso, eu preciso ter essa resiliência e ter uma boa organização para que isso não vire também uma coisa maçante, né? Quando a gente trabalha o planejamento financeiro, a gente tem que olhar para essas coisas que são importantes, mas também, de certa forma, trazer alguns benefícios, prazeres mais imediatos. Senão, a pessoa, a família, não se sente motivada a caminhar, né? E a gente pode organizar de uma forma que isso aconteça, em que eu possa ver benefícios da minha organização de forma mais presente, né? Mantendo essa estratégia de um prazo maior, né? Perfeito. E eu acho também muito interessante a gente falar sobre. Você chegou a tocar nesse assunto, mas eu quero realmente que esse conteúdo ele seja mais organizado e explicado. O que é melhor? Você aprender a gerir o que você ganha ou aprender a ganhar mais? Você, como um planejador financeiro, qual habilidade que uma pessoa pode escolher para ter é mais útil para a saúde financeira dela? Aprender a gerir aquilo que já tem ou aprender a ganhar mais? Boa. Cara, eu acho que tem um ponto aí por trás disso que é um pouco aquela questão do suficiente, né? E, e aí a gente pode olhar de dois ângulos, né? Então, tem esse ângulo do suficiente que eu comentei, que é importante que cada um tenha empiricamente, né? A gente vê que isso é importante. Agora, se a gente olhar o que a ciência nos mostra, tem dois estudos bastante relevantes
que mostram a relação entre renda e bem-estar, né? E existem formas diferentes de você medir isso, mas o primeiro estudo, que foi feito pelo Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele já nos deixou, não sei se foi esse ano ou no ano passado, inclusive de uma maneira, eu diria, bem incomum. Quem quiser pesquisar aí na internet, fica a dica. Eu me surpreendi bastante, até de certa forma um pouco triste a partida dele, mas ele é um cara muito conhecido, ganhou o Nobel de Economia, e ele fez esse estudo um pouco mais antigo, eu não vou me recordar a data, mas ele justamente estava buscando aí essa relação, e no estudo ele mostrou que é o seguinte: ah, você tem um limite do tanto que você aumenta a sua renda e aquilo tem um impacto no seu bem-estar. E esse limite é $75.000 ano. Esse foi o primeiro estudo dele. E aí, isso aí, tá, tem um monte de gente falando que esse é o número na internet, né? Mas ele fez depois um outro estudo de 2023, que ele fez com outro colega dele, que foi que ele revisitou esse trabalho aí anterior dele. E aí, o que ele observou é o seguinte: olha, não é bem assim. Não é bem assim. Para algumas pessoas, você continua tendo um aumento de bem-estar em- quando a renda passa desses $75.000, né? Aqui para o Brasil é bastante, né? $75.000. Vamos falar que é a classe média lá dos Estados Unidos, tá? Então, ele mudou um pouco a conclusão dele, tá? A conclusão dele é que, na verdade, para a maior parte das pessoas, 80% das pessoas, elas vão aumentando a renda e continua existindo essa relação, mesmo quando elas aumentam a renda. Para 20% das pessoas, são pessoas que já têm uma característica de percepção da vida mais negativa. Para essas pessoas, o limite, de fato, parece ser esses 75 mil. Então, assim, mais dinheiro, a pesquisa mostra que mais dinheiro parece que traz mais bem-estar, mas depende de você, né? Porque é aquilo, né? A gente vê com muita frequência. O cara começa a ganhar mais, recebe uma promoção, mas isso pode nem impactar tanto na vida dele. Por quê? Porque ele começa a tocar a marca da margarina que ele comprava, a marca. Antes era comprar um biscoito bom, agora já compra um traquinas. Então ele vai fazendo essas mudanças para ter uma percepção de que realmente ele está em outro status financeiro e a vida dele nem muda tanto assim, porque ele começou a fazer essas pequenas trocas que vão impactar lá na frente, né? Sim, sim. Então, assim, do ponto de vista da renda, eu acho que tem essa questão aí, né? E aí você tinha perguntado, ganhar mais ou investir mais, né? Então, acho que do ponto de vista da renda tem a questão do suficiente, mas tem esse ponto também do estudo. Mas e o objetivo, né, de certa forma? E o investir mais, eu acho que está muito casado com a questão do suficiente, porque assim, cara, se você já está ali no seu planejamento mostrando que com esse investimento, com essa renda, você vai viver no seu suficiente, então é isso, né? Eu acho que tem que ter essa visão anterior para poder realmente responder essa pergunta com mais qualidade, né? Da percepção da pessoa em si também, né? O que que ela vê da vida, como ela encara. Exato. É, eu acho que a gente já tá indo para a reta final, né, do programa, principalmente a gente fala sobre esse direcionamento de carreira profissional. O que eu queria te fazer antes é uma pergunta que ela é meio que padrão que a gente tem aqui. Quais são os casos que mais chegam para você hoje? Que você mais atende? Você fala assim, pô, isso aqui chega muito, esse outro exemplo aqui chega muito. Quais são os casos que mais chegam para você? Legal, Manuel. Eu, ah, eu tenho o privilégio, sabe, como eu sou professor universitário, eu vejo tanto as pessoas que estão ali começando a carreira, e na minha consultoria eu atendo também profissionais, médicos, empresários, que já têm o patrimônio bastante consolidado, estão mais querendo preservar o capital, transmitir, né, esse tipo de situação. E eu diria que o que tem em comum nesses dois públicos, e de certa forma é o que chega mais para mim, é a solidão financeira. Tá? O que que significa isso? Eu não tenho com quem conversar. Tá? Pode parecer muito simples e básico, mas no final do dia é isso, as pessoas não têm com quem conversar. E é claro, eu posso conversar com meu amigo, pode conversar com eles,
mas você precisa também conversar com um profissional, né? Onde você realmente vai sentir paz e segurança, que, poxa, o meu momento é esse, as, as coisas que estão sendo feitas são essas, e com isso eu estou chegando no lugar onde eu quero chegar, né? Então, isso tira muita pressão da própria pessoa, tira pressão de dentro da família também, quando já tem uma família constituída, porque senão é o marido que vai conversar com a esposa, às vezes a esposa, ou vice-versa, né? Uma esposa que vai conversar com o marido, mas o cônjuge não tem esse traquejo de finanças, não se interessa tanto. Então, assim, eu acho que isso tá no cerne do que as pessoas vêm me buscar, tá? Mas, assim, casos específicos, eu tenho desde executivos de grandes empresas, inclusive pessoas que trabalham na área financeira, mas que, como eu falei, não têm tempo, e aí precisam de alguém para, às vezes, até é, d- de mãos dadas ali conseguir fazer as coisas acontecerem. Médicos, pessoas que estão endividadas, ou pessoas que têm uma renda, como você falou, uma renda muito alta, aí de alguns milhões, mas que não estão conseguindo formar patrimônio, empresários, como eu falei, então empresários ali desde pessoas de mais idade, ou empresários mais ou menos da minha faixa de idade também, já tem uma fonte de renda bem constituída, já tem um patrimônio relativamente consolidado, e agora estão mais nessa fase de preservar o patrimônio, né? Então são essas situações aí que costumam chegar mais, mas eu tenho a oportunidade, como eu falei, de também observar o jovem, né, começando essa construção, e me chama muito a atenção que também isso é uma coisa do jovem, né? Poxa, ele não conversa sobre esse assunto, não conversa com a família, muitas vezes é sozinho também, ainda não é casado, então, e aí, né? Como é que ele faz uma pressão grande, né? E então acho que esses pontos aí. E eu acho legal também te perguntar o seguinte, porque, né, as pessoas, elas, obviamente, depois desse podcast, estão um pouquinho mais conscientes. Mas ainda para aquela pessoa que ficou em dúvida, que está assistindo, para quem não acredita na importância de um planejador financeiro, o que que você diria para aquela pessoa que hoje não acredita na importância de um planejador financeiro na vida dela? O que que você poderia dizer para essa pessoa? Imagina que eu sou essa pessoa, fala assim, "Pô, Eu acho que uma boa forma de abordar esse assunto é através de analogias, né? Então, eu dei a analogia do arquiteto, você vai construir a sua casa, dentro da medicina, né? Poxa, você tem um problema de saúde, você tem alguma questão é, de... Poxa, eu tô sentindo aqui que meu coração tá meio estranho. Tô com uma dor aqui, né? O que que você vai fazer? Você vai buscar o especialista. Você pode até ir na farmácia, né? Eu diria até hoje que o mercado financeiro ele é um grande balcão de farmácia, sabe? Você chega lá, já com algum problema. As pessoas, elas não fazem uma consulta, entre aspas, para evitar o problema. Só aparecem quando o problema já aconteceu. não, e mais, quando você vai na farmácia, você já sabe o que que você vai comprar, né? Ah, eu preciso de uma aspirina. Mas assim, pra que que você tá tomando aspirina? Poxa, você tem um problema no coração ou é só uma dorzinha ali? Se você tem um problema mais sério e tomar aspirina, você Pode desenvolver algo até pior. você pode piorar o seu problema. Então, será que não é importante você consultar não só o especialista, mas como eu falei, o planejador financeiro que tem a certificação que tem, é meio como se fosse um médico da família, sabe? Trazendo a analogia do Tem médico. o RQED, especialista na área. É o médico da família, ele vai conseguir olhar para o todo. Alguns têm uma especialidade também. Eu também sou especialista na parte de investimentos. Tem sujeito que é especialista em seguros, tem sujeito que é especialista em sucessão, que é um advogado e que tem essa certificação também, né? Mas eu acho que essas analogias ajudam bastante a gente entender a importância desse profissional, né? E qual que é a consequência? Então, se eu tenho um problema no coração, eu vou sofrer um infarto, né? Às vezes a gente sabe que tem algumas pessoas que só vão começar a fazer exercício depois que o problema acontece, né? E teve um problema no coração, tudo, no dia seguinte o sujeito tá correndo, tá fazendo esteira, né? Tudo bem. Na vida financeira,
às vezes esses problemas eles só vão ficar mais evidentes muito mais na frente, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu sei que na saúde também, né? Então não cuido da minha saúde lá na frente que eu vou ver as consequências disso. Mas no mundo financeiro também. Então não é incomum você ver o médico que chega lá na frente, poxa, ele não se organizou, ele vai ter uma queda drástica no seu padrão de vida. E aí, como é que fica? E aí? Né? Como é que fica? Então, é importante olhar hoje, né? E eu também quero deixar aqui uma reflexão, Manuel, que mesmo o profissional que está nesse momento, né, que é uma pessoa que tem um pouco mais de idade, ele também não precisa ficar desanimado de que não há nada a fazer. Não, Sim. se eu já estou ali com 50 mais anos, sim, ainda dá para fazer alguma coisa. A gente não pode ignorar o fato de que um bom tempo já passou. Mas é melhor recalcular a rota do que continuar em caminho errado. Perfeito. Né? Perfeito. E é assim, a gente entrando agora numa outra parte do programa que eu sempre gosto de fazer, que é sobre direcionamento de carreira. Hoje, eu sempre falo para todos os profissionais que estão aqui, você é a bússola profissional de outros profissionais que estão assistindo, que queiram trabalhar com essa parte de planejamento, não só a audiência que vai estar assistindo para entender as tuas áreas de atuação, o teu conhecimento. Você hoje é a bússola profissional de alguns profissionais, mas você também já teve uma teoria nossa aqui de que todo profissional bem-sucedido ele já teve uma bússola profissional. Alguém que ele olhou com respeito e com admiração e até seguiu a carreira por conta dessa pessoa. E eu queria saber, quem é a tua bússola profissional? Quem é a pessoa que te inspirou a ser quem você é? Existe uma bússola? Existem várias bússolas? Fala pra gente. Boa pergunta. Eu acho que eu tenho várias referências, né? Acho que referências de pessoas com quem eu convivi, referências de pessoas que eu não convivi, mas que Te impactaram de alguma forma? eu conheci sobre, né? Acho que para não ser injusto, eu não vou mencionar. Não vai citar nenhum nome? Mas assim, poxa, eu sou professor e assim, a importância de professores que eu tive foi muito grande. Eu me lembro, assim, de assistir aulas em que o professor, ele se portava muito bem na sala, falava as coisas com precisão. Essa é uma teoria que eu tenho aqui, porque assim, eu já vi na época, principalmente do colégio, na época de faculdade, eu vi pessoas tomando decisões de carreira por conta de referências profissionais. Porque o professor ali, É. o cara é bom, o cara é sinistro. Então eu vou seguir o que esse cara é. Então a pessoa não segue, às vezes, nem a matéria, mas ela segue a bússola profissional. Por isso que eu te fiz essa pergunta. E hoje, com 43 anos, eu ouço isso recentemente. Foi a alegria de encontrar com alguns ex-alunos e eles me falam assim, Você é minha bússola. não é falsa modéstia, assim, eu ouço isso. É uma alegria, poxa, uma alegria muito grande, né? Impactou na vida das pessoas, isso Mas agora, entendendo que você é a bússola profissional desses outros alunos, dessas outras pessoas que podem estar assistindo, qual conselho você daria para esses profissionais que querem trabalhar no mercado financeiro, querem trabalhar como planejadores financeiros? Legal, Manuel. Eu acho que um primeiro conselho, a gente falou bastante desses modelos do mercado financeiro, né? É entender bem esses modelos e saber como que você quer se posicionar, né? E evitar o caminho fácil de atuar da maneira errada no modelo comissionado, né? Eu acho que esse é um caminho fácil. A gente estava conversando ainda um pouco no off aqui de situações aí que você comentou de amigos seus, né? É o caminho fácil, né? Poxa, infelizmente a pessoa não só foi mal assessorada, como aparentemente houve má fé, né? Então, isso acontece porque existem incentivos para isso acontecer. Então, às vezes a pessoa mais jovem, diante desses incentivos, vê uma oportunidade. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas ok, entendendo isso, acho que tem um grande desafio do mais jovem, que esse é o tipo de profissão. Embora eu não tenha muitos cabelos brancos, né? Tenho alguns só, mas o meu cabelo o cabelo eu tô perdendo, né? Mas ele não tá ficando branco. Mas é uma profissão onde, à medida que você vai ficando mais velho, você vai tendo mais valor, né? É diferente do o jogador de futebol que tem muita cicatriz, ele vai sendo descartado, né? Na nossa profissão, não. Ele vai tendo mais valor. E para o cara que está começando, é o oposto. Poxa, o empresário vai ouvir o jovem ali de 20 e poucos anos, que não tem família, não tem filhos, ele com filhos.
vai ouvir o conselho desse profissional? Ele até pode ouvir, mas, entende? Você não vive o que eu vivo. É o que ele vai alegar, provavelmente. Assim, a gente sabe que no final do dia é um pouco isso, né? Então, como é que o jovem ele pode quebrar essa barreira? Aí entra o diferencial que o jovem tem, tecnologia. Então, hoje, com inteligência artificial, você pode criar uma hiperpersonalização. Você pode ganhar escala e, claro, o que você não tem de idade, de tempo, você vai ter que correr atrás de qualificação técnica, conhecimento. Você tem que demonstrar robustez, né? E então eu acho que ele tem que ir por esse caminho. Tem que evitar as armadilhas e ir pelo bom caminho. Eu acho que o bom caminho é esse, né? E olhando para a questão de ah, como se apresentar ou divulgar no mercado, acho que uma outra armadilha aí a evitar é das redes sociais, né? Você achar que você vai criar conteúdos aleatórios ali e de repente você vai ter um monte de clientes. Aí você sabe melhor do que eu, mas não é assim que funciona. Com certeza não. Isso que você falou é muito importante porque as pessoas acham que falam assim, não, vou começar a criar conteúdo. Aí vai começar a criar conteúdo, aí começa a fazer dancinha, aí começa a fazer um conteúdo que não tem nada a ver com a área de atuação da pessoa. Então, no teu caso, você é um planejador financeiro. Você precisa criar um conteúdo que vai te gerar autoridade, que você vai mostrar do que você está falando, que vai criar um tipo de conteúdo específico para atrair o público que você quer. Então, vamos supor que você queira atrair um público de empresários. Profissionais que têm um próprio negócio, que tem um faturamento acima de, sei lá, 2 milhões ano. Você vai precisar criar um conteúdo que atinja essas pessoas e não automaticamente sair criando qualquer conteúdo na praia. Não vai comunicar. Sim. Você precisa criar um conteúdo que vai comunicar com as pessoas. Então, o planejador financeiro, pelo que eu estou olhando, ele precisa transmitir uma autoridade, ele precisa estar sempre bem vestido, ele precisa mostrar que ele entende do que ele está falando, ele precisa se posicionar da melhor maneira possível, para só então as pessoas passarem a ouvi-lo, o que não significa que vão viajar com eles. Vão passar a ouvi-lo, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, não só o assessor de investimento, o planejador financeiro, mas quem trabalha no mercado financeiro está sendo mal visto por comportamentos de outros profissionais, Sim. que acaba respingando, não tem jeito. Com certeza. E esse ponto que você mencionou é muito interessante, que é a questão do nicho, né? Então, acho que pro profissional mais jovem, ele também, de repente, ele pode nichar em pessoas mais próximas da idade dele, para evitar um pouco essa questão do, poxa, o cara já viveu, né? Então, poxa, o jovem ali, início de carreira, ou o médico, né? Ou o produtor de conteúdo. Então, assim, tem muitos nichos que ele pode pegar. Jogadores de futebol, né? Na área de esportes. Então, bacana. eu acho que são alguns caminhos aí que vão facilitar bastante esse início profissional. E quando eu tava dando uma olhada lá nas tuas redes sociais, eu vi que você tá para lançar um curso, um treinamento ou algo do tipo. Fala um pouquinho mais disso pra gente. Perfeito. Esse conteúdo que eu tô disponibilizando em breve, aí vai estar liberado. O que que é? É tudo isso que eu venho trabalhando com os meus clientes, esses clientes aqui que eu dei alguns exemplos. Eu consolidei a base daquilo que eu levo para os meus clientes, né? Então, é claro, eu não posso atender todo mundo, eu tenho também a minha remuneração, mas eu quero impactar o máximo de pessoas possível. Então, já peço aí para as pessoas compartilharem esse conteúdo, né? Entrarem lá nas minhas redes sociais e divulgarem, porque esse curso é isso, é a base daquilo que eu trato com as pessoas de muitos milhões, É a tua disponível expertise ali condensada dentro de um material que não vai estar dando outras dentro de um curso. Então, para aquela pessoa que quer fazer um trabalho mais autônomo, tá perfeito para ela, né? Aquele cara autodidata, então tem lá disponível esse curso. O que mais que eu tô ofertando? É a mentoria. Então, aquela pessoa que quer um pouco mais de contato, então eu vou ofertar uma mentoria em grupo e nessa mentoria eu vou, claro, trazer esses conteúdos, mas também eu vou ter ali pontos de contato, onde a gente vai tirar dúvidas. tem muitas pessoas que funcionam melhor caminhando em grupo. Com certeza.
Então, isso é Pra muito sentir motivado, né? exato. Então, a gente vai ter um ambiente de respeito, um ambiente legal, onde as pessoas vão poder compartilhar as situações dela, a gente vai ver casos práticos. Não que eu não esteja abordando casos práticos no curso gravado, né? Mas ali a gente vai ver a situação daquela pessoa, que ela quiser compartilhar, evidentemente, né? Mas a ideia é a gente ter esse grupo, né, e ter mais contato. E por fim tem o super personalizado, né, consultoria, então aquele profissional médico, executivo, enfim, qualquer profissional Tá precisando desse planejamento está precisando, que realmente não tem tempo, quer alguém que vá trazer um conteúdo, mas muito mais personalizado. Eu dou bastante importância à educação, à boa educação, afinal de contas, não adianta eu fazer as coisas sem entender por que que eu estou fazendo essas coisas. Claro. Isso vai me trazer ansiedade, né? Então, eu faço esse trabalho, que é o trabalho de consultoria, que eu dei alguns exemplos aqui para você, né? Onde aí é super personalizado, né? Então tem esses três caminhos. Eu gosto de falar que é simplesmente Para chegar ao Marcos, caminhos, cada um tem o seu momento, a sua condição, e o que eu quero é impactar a vida das pessoas. E eu só queria, né, até para jovens profissionais que estão assistindo colocar, né, as pessoas elas às vezes subestimam o poder da mentoria. E a mentoria, ela obviamente igual, né, a parte dos planejadores financeiros, dos assessores de investimento, as mentorias na internet passaram a ser mal vistas. Pô, mentoria, esse cara vende mentoria, esse cara é curso, esse cara aí é charlatão, do tipo. Só que a mentoria é uma forma de você passar o teu conhecimento de uma forma muito próxima a alguém. E isso é bacana porque tem pessoas que elas podem assistir o curso 15, 30, 40 vezes, podem ler livros. Se não tiver alguém do lado ajudando, direcionando, a pessoa ou ela não consegue ou ela vai demorar muito para alcançar aquele resultado. Então aí a importância de uma mentoria individualizada, personalizada com a pessoa. Quando a gente está falando de mentoria em grupo, a gente tem um outro motivador, que é o quê? A teoria do bando, que é o quê? Automaticamente a pessoa ela tá fazendo algo, ela está se sentindo motivada de continuar fazendo esse algo, de querer tirar dúvidas, da dúvida do outro ser uma dúvida dela também, que ela tem vergonha de falar. Então, você tem a mentoria em grupo, que ela tem as suas valias, mas também tem a mentoria individual, que automaticamente é aquilo que vai, realmente, você vai pegar a mão na mão da pessoa e você vai encaminhar ela para aquele lado. Então, você também oferece esses dois lados e acho que isso é bacana. Eu acho que para o planejador financeiro que está entrando no mercado de trabalho, é importante também entender a diferença desses dois. São produtos diferentes. Ele pode ofertar, obviamente, passando o conhecimento dele de outras maneiras. Com certeza. Acho que a última pergunta que falta de fazer, Marco, é uma pergunta que a gente faz para todos os profissionais que sentam nessa cadeira aqui com a gente. Que é uma pergunta que pode parecer sensacionalista, mas não é. A gente faz essa pergunta para todos os profissionais, que é sobre o momento mais difícil da tua vida. E aí você pode colocar o lado profissional, o lado pessoal. É uma forma da gente conseguir automaticamente entender um momento difícil que você tenha passado na tua profissão, na tua vida pessoal e como você superou isso. Então por isso eu te pergunto, qual o momento mais difícil da sua vida? Cara, essa é uma boa pergunta, né? Eu vou acho que puxar essa pergunta para esse contexto que a gente está falando aqui de finanças. E não vou falar que é um momento único, tá? Mas é um momento que é constante, que é uma questão difícil. Eu me explico. Eu acho que a dificuldade do dia a dia, quando a gente fala de finanças, é não colocar as questões materiais ou o dinheiro no centro da nossa vida, né? Então, acordar todo dia e ter isso muito claro, né? Se eu coloco o dinheiro no centro da minha vida, trazendo o próximo de investimentos, né? Se aquilo ali é a minha esperança, por exemplo, imagina se eu vejo os meus investimentos desvalorizando 20, 30%, né? Como eu falei, eu invisto em ações de empresas desde 2020, então eu já passei por algumas crises. Pegou algumas crises. E não é fácil, não é fácil, né? Mas eu diria que fica impossível se você faz daquilo ali a tua esperança. Você passa a administrar pior aquilo ali, né? Tomar decisões por impulso, decisões pouco racionais, né? Então eu acho que
Esse é um grande desafio, né? Não deixar as questões materiais virarem o centro da nossa vida. Mas como fazer isso, né? Eu acho que uma maneira sábia de fazer isso é a gente entender que é uma coisa de senso comum, né? Eu não criei as coisas. Então, eu não criei as coisas materiais, né? Eu não criei a minha inteligência, eu uso a minha inteligência, mas eu não criei. Eu não criei a oportunidade de estar aqui com você, né? Eu não bati lá na sua porta, ó, Manuel, me convida aí. Por algum motivo você me convidou e hoje a gente está aqui. Eu não criei essas coisas. Então, se eu não crio as coisas, elas não são minhas, mas elas me foram dadas. Eu tenho a responsabilidade de administrá-las, né? Eu acho que com as questões materiais é assim também. Então, quando eu entendo que as coisas elas elas estão sob minha responsabilidade, eu devo ser um bom administrador ou um bom mordomo dessas coisas, eu passo a lidar melhor com essa questão, né, de isso não virar o centro da minha vida. Porque justamente eu estou aqui sabendo que eu não criei essas coisas, alguém criou, eu preciso entender quem criou E aprender a usar da melhor maneira. isso, para atender de alguma forma um propósito que eu tenho nessas coisas, né? Então, eu diria que isso é um grande desafio presente, é presente na minha vida, eu diria que é presente na vida de todos, né? Eu falo isso muito para os estudantes. A gente tem aqui no Brasil essa questão do extremo, né? Então, ou eu vou evitar o dinheiro é uma coisa ruim, ou então o dinheiro é o centro da minha vida. Olha, não é nenhum nem outro, não é? E também não é uma questão que é o meio, né? Não é que é o meio dos dois, é simplesmente uma outra coisa. Eu preciso saber que é meio paradoxal, né? Eu preciso administrar muito bem. E aquilo ali é um foco muito importante da minha vida, mas não é o centro da minha vida. Com certeza. Então, esse é o desafio, como fazer isso, né? E acho que eu procurei dar algum caminho aí para conseguir fazer isso. Não, bacana, bacana demais. Marco, a gente vai ter que finalizar o programa também, o nosso tempo tá acabando, mas só tenho a te agradecer pela participação. Foi um podcast rico em conhecimento da área financeira, uma área que a gente não tinha trazido aqui. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que escutar vai conseguir entender melhor sobre a importância de gerir bem o patrimônio. Então, te agradeço por isso e antes da gente finalizar, vou pedir para você olhar para aquela câmera e dar um recado final para os, eventualmente, seus clientes, eventualmente para os seus alunos que podem estar assistindo, ou pessoas que simplesmente gostaram daquilo que você tem a dizer. A câmera é toda sua. Perfeito? Bom, quero. Momento mais difícil do podcast. Eu quero agradecer bastante, Manuel. Foi uma honra poder participar aqui. Como eu falei, estar nessa cadeira que outros profissionais muito gabaritados já passaram, né? E eu tenho também o meu convite para você que é empresário, médico, você que é advogado, como o Manuel falou que já muitos advogados passaram aqui, né? Meu convite é você olhar para essa questão de patrimônio com o profissionalismo que você tem na sua vida, né, na sua atuação, olhar da mesma forma para a sua formação patrimonial. Então, eu estou aqui à disposição para ajudar com isso também. Para aqueles que querem conhecer mais do meu trabalho, eu tenho vários conteúdos aí disponíveis na internet. A gente passou rápido aqui, mas eu tenho um curso lá gratuito de matemática financeira no YouTube para quem Bacana. quer aprender mais esses assuntos de juros, de inflação. Tem o curso que eu vou estar lançando, a mentoria também, e esse trabalho de consultoria para você que quer um trabalho super personalizado, quer ter um profissional que tem essa visão global e consegue olhar também com expertise para os seus investimentos. Eu estou aqui à disposição para poder auxiliar você e servir você para você atingir aquilo que realmente você está buscando, que é essa paz, esse bem-estar financeiro. Marco, muito obrigado pela tua participação. Foi muito bacana. Em breve, novos convites para a gente conversar mais sobre essa área financeira que é tão importante, que tantas pessoas precisam hoje. Mas agora, para a gente finalizar esse programa, aqueles recados de sempre, né? O primeiro recado que eu tinha dado anteriormente vai ser dessa nossa live. Como eu disse, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas talvez a gente tire esse corte para poder anunciar a live. Então, a gente vai fazer uma live ao vivo
Eu vou definir o dia para colocar, acho que vai ser na quinta-feira, se eu não me engano. Essa live, ela vai ser como uma forma da gente fazer um resumo de todo o nosso ano e das nossas expectativas para o ano que vem, nossos planejamentos, que é muito importante. Então, automaticamente, a gente vai começar a passar tudo lá nessa live, tá? Segundo ponto, você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, entrar em contato pelo Instagram Podcast Bússola P. Esqueci de avisar, estamos no TikTok agora também, mesmo @podcast Bússola P. Lá você pode achar os nossos conteúdos e dar uma olhada para seguir a gente e acompanhar a gente. Tá? E você que é profissional da área da saúde, que é advogado ou empresário que quer entrar no mercado digital e ainda não sabe como, ano de 2026 está vindo, a gente vai produzir conteúdo em massa para vocês sobre marketing e vendas lá no Instagram Manuel Pacheco N. A gente vai deixar aqui embaixo com a gente do nosso convidado também. É isso, eu fico com mais um episódio do podcast Bússola Profissional, voltando para essa temporada em Florianópolis, a última do ano. Eu fico por aqui, um grande abraço.